Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. E esse canal aqui ele trata sobre programação, né, desenvolvimento web, né? E a gente está fazendo agora vídeo sobre o Flutter, né? No vídeo passado a gente falou sobre o Column, que é um componente aí de coluna muito importante, coluna vertical. A gente insere vários widgets dentro dele, né, verticalmente para organizar. E agora nesse vídeo a gente vai falar sobre o row, que é linha, né? Não linha vertical, mas sim a gente vai falar nesse vídeo sobre a linha horizontal. Como a gente organiza vários widgets numa linha horizontal, tá? Na nossa tela. Bom, antes de tudo aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, dê um like, né? Compartilha o nosso vídeo aí no seu grupo de WhatsApp, né, no Facebook, para nos ajudar, nos dar uma força aí, né? Porque a gente se esforça bastante aí para dar um conteúdo e disseminar conhecimento, tá? Bom, a gente está aqui com um app aberto, né? A gente tem aqui um container, a gente tem aqui um scaffold, né? E no body do nosso scaffold a gente tem um container com cor de fundo amber, né? A gente tem aqui, ó, body, container, o nosso color aqui está preenchido com amber. E o widget dele, ele está ocupando toda a tela com Double Infinity, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer é preencher um child para ele, para o nosso container, tá? E o nosso child vai chamar o cara que a gente vai trabalhar hoje, que é o row, tá? Lembra que eu falei sobre o row trabalhar com vários widgets dentro dele? Então a gente vai preencher aqui através do atributo children e colocar esses widgets que a gente quer inserir dentro dele separados por vírgula. Então você pode colocar size add box, container, text, qualquer tipo de widget dentro dele separado por vírgula que ele vai alinhar, tá, a uma linha horizontal. Então o primeiro que a gente vai colocar é um container. Esse container ele vai ter um tamanho aqui, ó, uma largura de 50. Ele vai ter uma altura de 50 também. E ele vai ter uma cor aqui, né, no nosso color de black, certo? Então a gente tem aqui já, a gente consegue ver uma linha horizontal, né, que é o nosso row, né? A cor de fundo amarela é porque o row ele é filho do nosso container pai aqui, né? Que tem uma cor de fundo amber, né? Amarelo. E esse primeiro bloco aqui é o nosso container aqui dentro do children do nosso row, tá? Ele tem 50 por 50 e uma cor black. Bom, a gente vai inserir o segundo. O segundo widget aqui vai ser um text, tá? Esse text vai ter, a gente vai colocar um estilo para ele, o estilo dele usando o text style, e a gente vai ter uma fonte que vai ser 15. A gente vai replicar ele aqui, ó. A gente vai replicar ele, o segundo vai ter 20 de fonte e o terceiro de 25, certo? Então a gente tem aqui 3 widgets de text e o primeiro widget de container, tá? Como você pode ver, novamente, né, eles estão todos alinhados de forma horizontal aqui, porque é o nosso row, né? E eles estão aqui um atrás do outro, né? Um está separado por vírgula. Agora a gente vai trabalhar com como a gente faz o alinhamento, como a gente organiza eles aqui, né, na nossa linha, tá? A gente tem várias opções. Para quem assistiu o vídeo de column, e o nosso row ele se comporta com os mesmos atributos do column, só que de forma diferente. Para você entender, o primeiro atributo dele aqui, ó, main axis size, significa eixo principal, tá? Qual que é o tamanho do eixo principal dele? O eixo principal dele é horizontal, exatamente nessa linha aqui, ó. Qual vai ser o comportamento? Mínimo ou máximo? Se a gente colocar máximo, já é o padrão. Mas se a gente colocar mínimo, a gente vai precisar alterar
a largura do nosso container Py aqui, porque o nosso container Py ele está com o tamanho máximo. Isso impede que o nosso row possa diminuir a linha dele, porque a linha dele também é de forma horizontal, assim como a largura do nosso container. Largura é horizontal, né? E também a linha horizontal do nosso row, ela também se comporta da mesma forma aqui dentro do nosso main exercise. Então a gente precisa tirar aqui, ó, a largura do nosso container Py. Como você pode ver, a gente tirou a largura e agora o main exercise que a gente colocou, ele já aplicou o comportamento mínimo, né? Ou seja, ele ocupou o mínimo possível da tela, tá? Da tela não, da linha dele, né? Do nosso row. Então, se eu colocar mais um widget aqui, ó, text 4, por exemplo, vou colocar aqui um text 4 só para você entender. Ele vai preencher, mas ele ocupou o tamanho mínimo possível aqui exprimido. Ele não foi até o final, como por exemplo, se eu colocar o máximo aqui. Vou tirar aqui o 4. Vou deixar no máximo. E um outro atributo que a gente tem é o main axis alignment. Significa alinhamento do eixo principal, ou seja, um alinhamento mesmo, tá? A gente tem vários tipos de alinhamento, ó. A gente tem o start, que é o padrão, ou seja, ele sempre começa da esquerda e termina na direita aqui no final. Então o start ele significa esquerda mesmo aqui, ó, bem no início. Se eu colocar, por exemplo, end, ele vai aqui para o final da linha alinhar. Se eu colocar center, ele alinha tudo no meio. Se eu colocar, por exemplo, tem o space around, ele tipo distribui ali, né, de forma aleatória os widgets na linha. Se eu colocar space between, ele joga o primeiro e o último para o início e final da linha e distribui o resto no meio de forma uniforme. E o Space Evelyn, que ele coloca um espaçamento aí entre eles igual, tá? Então você pode perceber, cada um deles tem um espaçamento entre si praticamente no mesmo tamanho. E a gente tem mais uma opção aqui, ó, chamado Start, tá? Start não, valores que você pode colocar qualquer valor. Vou deixar aqui o Space Start, Main Axis Alignment Start, que é a forma padrão. Agora eu vou falar sobre o Cross Axis Alignment. O Cross Axis Alignment, ele é o eixo transversal, ou seja, se o nosso eixo principal ele é uma linha, o nosso Cross Axis Alignment ele é uma coluna, tá? Então como vai ser o alinhamento aqui do nossa linha em relação verticalmente, tá? Verticalmente dentro da nossa linha, tá, pessoal? Então a linha ela começa aqui, ó, e termina aqui. E o nosso texto está no meio. Agora, verticalmente é isso aqui, ó, tá? De cima para baixo ou de baixo para cima. Como que eu posso preencher? Eu tenho o start, ele joga tudo para cima, tá? Você pode ver aqui, ó, porque ele sempre começa em cima a nossa linha vertical, tá? Tanto que se eu colocar end, ele joga tudo para baixo no final. Se eu colocar stretch, ele vai esticar, tá? Ele vai esticar o nosso container, tá? Ele não estica. Esse stretch aqui, ele tem um comportamento de esticar somente o container. Ele não aplica por exemplo, para o nosso widget de text aqui, tá? Então aqui eu tenho o stretch, eu tenho aqui values, que a gente preenche qualquer valor. E eu tenho o nosso baseline, tá? Bom, o nosso baseline, ele deu um erro aqui, tá? Porque ele precisa, quando a gente usa o nosso Cross Axis Alignment Baseline, a gente precisa preencher aqui, como obrigatório, um cara chamado Text Baseline.
E ele tem um valor padrão aqui que é text baseline alphabetic. Vou atualizar aqui porque ele deu erro. E ele aplicou aqui, ó. O que ele faz basicamente? Quando a gente preenche o baseline, ele pega e alinha somente os textos, tá? De forma que eles ficam totalmente alinhados a partir da parte de baixo. Você pode ver que eles estão seguindo uma linha aqui, ó. Eles estão seguindo uma linha invisível aqui, todos alinhados, tá vendo? Os textos. Isso não acontece com, por exemplo, se eu usar o center, isso não vai acontecer. Você vê que ele ficou praticamente no centro. Se eu colocar o start, perdeu um erro aqui. Se eu colocar o start, joga tudo para cima. O end, eu jogo tudo para baixo. Só o baseline que a gente vai conseguir fazer com que o nosso texto apresente de forma alinhada, tá bom? Então, quando você usa texto aí, a gente pode alinhar ele através do nosso baseline. Vou deixar o baseline assim, tá? E a gente tem mais uma opção aqui chamado text direction, tá? O text direction ele sempre comporta, não importa se você está usando row ou column, ele sempre se comporta da direita para a esquerda ou esquerda para a direita. Então, se eu preencher ele aqui, ó, text direction, ó, left to right, ou seja, da esquerda para a direita é o comportamento padrão. Se eu inverter, ó, right to left, ou seja, direita para a esquerda, ele joga tudo para a direita. Vou voltar aqui, left to right, que é o padrão. E eu tenho aqui também, ó, um cara que se chama vertical direction. A gente tem duas opções para ele, ó. Tem um up, tá? E eu tenho o down, tá? Ele não aplicou aqui efeito, tá? Porque ele aplica isso de forma vertical, tá? O nosso vertical direction, ele só funciona mesmo na coluna, tá? Se você colocar isso, por exemplo, se eu usar aqui o cross-axis alignment start, ele joga tudo para cima, e eu colocar o up, ele vai jogar tudo para baixo, porque ele vai inverter, tá? Então ele praticamente afeta como o cross-axis alignment está preenchido. Se o nosso cross-axis alignment está como start, ou seja, ele joga tudo para cima, se a gente colocar o vertical direction para inverter isso, ou seja, colocar tudo para cima também, ele vai inverter, né? Tanto se eu colocar down aqui, ele vai jogar tudo para cima de novo. E se eu colocar o cross-axis alignment como end, ele vai inverter também. Então ele afeta, né? Ele afeta o vertical direction, ele afeta diretamente como o cross-axis alignment está preenchido quando é start e quando é end, tá bom? Mas quando ele é baseline, né, ele não afeta, nem quando é center. Se eu colocar center, ele sempre vai ficar no centro. Não importa se eu colocar o vertical direction como up ou down. E é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje, tá? Sobre row. Espero que vocês tenham aprendido aí, né? Mais um conceito aí sobre Flutter. Não se esquece de inscrever aí no nosso canal, né? Ativa o sininho de notificação aí para você ficar por dentro das novidades. É isso.